também do propósito da Arca da Salvação e Família. Mas aí nós vamos começar a falar aqui primeiro do curso Fé. Então, se você está aí com a lição de número 9, o tema dessa lição de hoje, qual que é o título? Vou ler aqui a introdução. Quem descobre a importância que as palavras exercem em sua vida, torna-se inevitavelmente vitorioso em qualquer área. As palavras que pronunciamos produzirão um ambiente em que viveremos em um futuro próximo. Sem dúvida, elas nos governam. Somos hoje o que declaramos ser, consciente ou inconscientemente, em um passado próximo ou remoto. Se está no que pronunciamos a razão do nosso sucesso ou fracasso, podemos então alterar nossa conversação, para que no futuro encontremos tempos fáceis e felizes. Quem não se corrigir e não passar a falar positivamente, descobrirá de que nada adianta tentar qualquer outro recurso para melhorar a sua vida. A palavra coloca indevidamente, a palavra colocada indevidamente, aquela que não se alinha à palavra de Deus, sempre anulará as mais sinceras intenções. A pior época para tomar uma decisão é quando está ocorrendo uma crise, como doença, problema financeiro, conjugal, entre outros. Nessa fase, a pessoa deixa a emoção falar e quase sempre confessa o oposto à declaração bíblica. Em qualquer situação, devemos confessar o que o Senhor nos ensina. Se não temos uma palavra inspirada, devemos cercar os lábios e buscar na Escritura a orientação. Toda palavra sem a unção do Senhor é nula e poderá ainda criar uma situação que Jesus é o nosso exemplo, nosso padrão. Ele jamais falava dissociado de Deus. Ao usar as palavras sagradas, Cristo se unia ao Pai, fazendo-se um só com Ele. O mesmo acontecerá com você se agir do mesmo modo. A nossa confissão determina o que somos diante do Senhor e de todas as coisas. Ela é quem nos faz fortes ou fracos, sadios ou doentes, vencedores ou derrotados. A minha oração é que você seja um produtor de palavras em Cristo abençoadas. Então a lição de hoje, irmãos, ela é uma das lições mais importantes do curso Fé. Por que é uma das lições mais importantes? Porque essa lição aqui de hoje vai nos ensinar sobre a importância de nós termos cuidado com as nossas palavras. Porque as nossas palavras, elas podem nos dar um futuro feliz ou um futuro fracassado. Depende daquilo que nós falamos. O que nós estamos vivendo hoje, se você olhar e ver, você está vivendo hoje fruto da sua palavra, das suas palavras, das suas confissões. Se elas foram boas, está tudo beleza. Agora, se não foram, às vezes a pessoa, numa hora da raiva, confessava ali uma coisa negativa, né? E às vezes essa coisa negativa está acontecendo. Às vezes, na hora, a pessoa achava que estava corrigindo a outra pessoa, falando algo ruim. Acha, não, mas você vai ver daqui a um tempo, você vai ver o que vai acontecer. E está acontecendo. Mas por quê? Porque, fruto da palavra. Então, mas aqui, como nós vamos ver, nós podemos mudar isso agora. Se você alinhar as palavras da sua boca com aquilo que a palavra de Deus diz, o seu futuro lá na frente vai ser diferente. Amém? Você pode mudar o curso, irmão, das coisas, dentro da sua casa principalmente. Comece a mudar as palavras. Se você está orando por alguém, mas você fica falando, fulano não tem jeito, fulano não tem vergonha na cara, fulano nunca vai conseguir nada que presta, nunca vai achar ninguém que seja bom, nunca vai se entender com ninguém, porque ninguém está querendo essa pessoa, ninguém aguenta essa pessoa. E aí vai colher fruto do que está falando. Agora, se você mudar a palavra da sua boca, começar a declarar, não, essa pessoa vai ser uma bênção, Deus já está fazendo a obra, essa pessoa vai ser diferente, essa pessoa, eu vejo, já estou olhando para ela como uma pessoa transformada, daqui a pouco você vai comer o fruto dessas palavras. Amém? Amém. Então, nós cuidado com as suas palavras, porque olha, não vai adiantar fazer a oração da fé e confessar derrota. Não vai adiantar. Não vai adiantar você orar para Deus te curar e você ficar confessando a doença. De
aqui o testemunho, que ele precisava bater uma laje, né, no dia seguinte, só que durante a noite estava chovendo muito forte. E as pessoas já estavam convidadas, né, para ir bater a laje no outro dia cedo. E chovendo, não tinha como, né? Então ele orou diante do Senhor, mas ele ficou ali inquieto, né? E aí o Espírito Santo falou no coração dele: você não orou? Então você não descansa porque você não quer. Aí ele descansou, irmãos. Quando acordou no outro dia, nada de chuva. Deu para bater a laje tudo tranquilo. Amém, irmãos? Mas às vezes tem pessoas que estão assim, orando, mas está descansando. Está orando, mas confessando o contrário que está orando. Então não vai adiantar orar. Como você vai orar uma coisa e confessar outra? Vai acontecer o que você confessar. Ah, mas Deus sabe que eu orei pedindo isso, mas você está falando outra coisa? Vai acontecer o que você falar. Porque a sua palavra, ou ela confirma a sua oração, ou ela anula a sua oração. E tem pessoas que falam: não, eu estou 10 anos, estou 20 anos orando nessa causa. Por que não aconteceu ainda? Porque você está orando, mas as suas palavras anulam a sua oração, então é como se você não tivesse orado. Então nós temos que tomar cuidado com as palavras. Aí, começando a lição. As forças mais poderosas neste mundo não são as armas atômicas ou qualquer outro armamento. São as forças invisíveis e inaudíveis de Deus, as quais são espirituais. O Senhor, que é Espírito, criou todas as coisas visíveis e invisíveis, usando o seu poder, por meio de quê? Foi assim que Ele criou as montanhas, os minerais, os mais diversos tipos de seres viventes. E o quê? Qualquer pessoa passará por uma verdadeira transformação quando descobrir que as palavras que fala são mais poderosas do que tudo que conhece. E que aquele que está unido a Cristo tem a seu dispor um verdadeiro exército pronto para atuar, esperando somente as suas o quê? Irmãos, o mundo espiritual não dorme. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Porque as coisas estão no mundo espirituais, né? Está tudo atento ali, tudo ligado. Então uma palavra que você falar, se for uma palavra de bênção, irmãos, o poder de Deus já vai entrar em ação para executar aquilo ali. Agora, se for uma palavra de derrota, o inimigo também está escutando, irmãos. Aí ele entra com o exército dele, né? Para destruir. Que ele vem para matar, roubar e quê? E destruir. Porque qual legalidade que o inimigo tem para entrar na nossa vida? Que a gente dê a ele. Então as nossas palavras, elas abrem brecha para o inimigo entrar. Aí a pessoa fala assim: eu tenho medo de ter um câncer. Aí daqui a pouco o inimigo está aí, colocando a enfermidade no corpo da pessoa. Porque a palavra. Ah, mas eu tenho fé que Deus cura, mas eu tenho medo de tal doença. E aí o inimigo investe naquilo, irmãos. Ah, mas eu confio que Deus guarda a minha família, mas não consigo descansar. Enquanto meu filho não entra dentro de casa, minha filha não entra dentro de casa, eu fico sossegada, eu não durmo, eu não como, eu não faço nada. Aí, irmãos, naquilo que a gente tem medo, é onde o inimigo vai ficar trabalhando. Pode ter certeza. O que a gente tem que fazer, irmãos? Nos fortalecer na palavra. A palavra é a espada do Espírito. É com a palavra que você vai vencer o mal. É com a palavra de Deus que você vai vencer o medo que você tem. Pode ser algo no seu íntimo que você tem medo e fala. Mas claro que o inimigo ele sabe também. Às vezes pelo próprio comportamento que a pessoa, quando está diante de alguma situação que causa medo ou raiva, o inimigo também percebe, sabe disso, né? Continuando aí, as nossas palavras. Pouca coisa na nossa vida de fé tem tanta importância quanto as palavras que falamos. Elas são realmente a tradução mais fiel daquilo em que cremos. São como um retrato perfeito do nosso quê? Irmãos, toma cuidado. As suas palavras são um reflexo do seu espírito. Se você fala só de derrota, o seu espírito está desse jeito. Se você fala só palavrão, o seu espírito, é o retrato do seu espírito, é isso aí que você fala. Se você fala só de doença, esse é o retrato do seu espírito. Se você só sabe xingar o dia inteiro, esse é o retrato do seu espírito. Isso é o que você de fato é. Porque uma coisa é a gente achar que é, outra coisa é a gente realmente ser. Então, irmãos, isso aqui é muito sério. As
E quantas pessoas estão condenando os outros pelas palavras? Você não vai dar nada nessa vida. Você não serve para nada. Você é isso. Então é a condenação. Irmão, você quer mudar as coisas à sua volta? Mude as suas palavras. Continuando, fala assim: por isso é muito importante aprender o valor que possui e exerce em nosso viver. O Senhor Jesus afirmou que teremos exatamente aquilo que falamos, que falando, crermos. E Jesus erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Diga glória a Deus. Então, irmãos, aqui está falando o quê? Que é o que você disser, não é o que você tiver na sua mente. Não, na minha cabeça, na minha mente, eu creio, tenho muita fé, eu creio muito em Deus, mas quando abre a boca, parece que não creio em nada. Então não adianta, irmãos, tem que alinhar. Olha só o que está falando aqui, Jesus está nos ensinando que nós vamos ter exatamente aquilo que nós confessarmos, aquilo que nós declararmos. A pessoa quer melhorar de vida, mas ela fica só declarando: não, mas eu não tenho chance, eu não tenho oportunidade, eu não tenho estudo, eu não tenho dinheiro, ninguém me ajuda, ninguém me dá uma oportunidade, eu não consigo um emprego bom, eu não consigo alguém para me ajudar. Se as palavras que falam é só isso, irmãos, não vai sair dessa situação. Não vai sair, porque as palavras vão aprisionar. Então, por mais que vá aparecer uma coisa boa, a pessoa nem enxerga. Por quê? Porque ela já criou a realidade dela. Então, irmãos, é como aquele paralítico, né, que estava junto ao tanque, né? E Jesus, quando se aproximou para ele, já foi falando, né, que não tinha ninguém para, quando o anjo entrava a água, levasse ele, porque quando ele ia, alguém já tinha ido primeiro. Mas nem isso que Jesus perguntou. Mas tem pessoas que já estão assim, já criaram já uma realidade, e a pessoa só fala sobre aquilo. Por mais que Deus queira mostrar algo diferente, a pessoa nem enxerga, porque ela já está tão mergulhada no problema. Não é assim, sempre foi assim, nunca vai mudar, sempre foi desse jeito, desde que eu conheci a pessoa ela era assim, não vai mudar nunca toma jeito. Não, sai dessas palavras, sai do meio disso. A Bíblia fala para a gente largar a estaca da tenda. Amém? Sair daquilo que limita a sua visão. Deus, quando fez a promessa para Abraão, Deus falou para Abraão: sai da tua o quê? Isso. Mas antes mandou ele também: sai da tenda. Falou com ele para ele sair da tenda e olhar para as estrelas. Porque de dentro daqui a gente enxerga as estrelas, irmão? Não. Enxerga? Não. Mas às vezes nós estamos a mesma coisa, querendo ver tudo que Deus tem para nós, mas não sai de baixo da tenda. Não sai de baixo daquela realidade que nós mesmos criamos e achamos: não, que eu sempre fui desprezado desde a minha infância, ninguém gostou de mim, na escola todo mundo me desprezava, as pessoas faziam bullying comigo, que ninguém gosta de mim, eu tenho problema de autoestima porque eu sofri muito. E se você não mudar suas palavras, vai continuar sofrendo, porque é o fruto da sua boca. A Bíblia fala em Provérbios 18 que do fruto da sua boca cada um fartará o seu ventre. O seu ventre. Por mais que te dê vontade de falar muita coisa, pensa muito antes de falar. Porque se você falar, quem vai comer essa palavra é você. Amém? É você. Por isso que às vezes, por mais que eu tenho que falar para a pessoa saber, mas toma cuidado, porque a pessoa vai saber, mas depois quem vai comer o fruto daquela palavra é você mesmo. Cada um se fartará do fruto da sua boca. Olha, continuando, fala assim: prestemos atenção à última afirmação do Senhor Jesus nesse texto. Tudo fica claro que as palavras podem edificar-nos ou destruir-nos, curar-nos ou fazer com que fiquemos doentes, trazermos o sucesso ou a derrota, pois o que dissermos nos será feito. Quanto mais rápido e melhor aprendermos o papel que as nossas palavras desempenham em nossa vida e o que a Bíblia revela sobre elas, melhor viveremos. Porque descobriremos que aquilo que tanto precisamos, aquela bênção tão necessária, só depende das
nossas palavras para que se manifestem. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Como que a gente acessa? Através da fé, mas através também das nossas palavras. Você vai chamar a existência através da sua palavra. Também descobriremos que somos hoje exatamente aquilo que há algum tempo, consciente ou inconscientemente, declaramos a nosso respeito. A verdade é que podemos, a partir de agora, ser o que quisermos. Somos nós que fazemos a diferença e escrevemos o nosso futuro. Sem dúvida, são as nossas palavras que nos governam, que nos dão saúde, prosperidade, felicidade. São também elas que nos fazem derrotados, doentes ou miseráveis. Temos ou não, irmãos, que tomar cuidado com as palavras? Temos, igreja? Muito, né? Não é pouco, não. É muito. Temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Temos que tomar cuidado. Nós vamos estudar o curso fé só até essa parte. Semana que vem a gente vai continuar. Tá? Agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o propósito da Arca de Noé. Alinhando, né, os dois propósitos aqui. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Se você quer ser uma pessoa, irmãos, que acha graça diante de Deus, um segredo, você já aprendeu aqui no curso fé. Cuidado com a palavra. Porque a Bíblia fala que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Se você andar com gente que só sabe reclamar da vida, daqui a pouco você está reclamando. Se você andar com pessoas que só falam de doença, daqui a pouco você vai ser o próximo que vai falar só de doença. Se você anda com pessoas que falam só do dinheiro, dinheiro, no almoço, na janta, né, no café da tarde, tempo todo, só dinheiro. Daqui a pouco você está o quê? Só isso. Já acordar pensando dinheiro, dormir acordando. Dormir para acordar. Por quê? Vai corromper, irmãos. Então, não nós não podemos pensar assim, mas eu não me deixo influenciar. Não é assim, irmãos. Você não é melhor do que ninguém. Se a palavra de Deus fala que as más conversações corrompem, mas tem gente que é curioso, principalmente para coisas que não prestam. Aí a pessoa acaba se corrompendo. Aí começa a ver alguém falar uma fofoca. Aí a pessoa, é mesmo, mas o que é que aconteceu? Aí na internet, né? Aí começa a ver lá alguma coisa que não deveria ver. Mas a curiosidade vai fazendo a pessoa se envolver, se aprofundar naquilo ali e depois aprende uma coisa que não deveria aprender. E depois é seduzido por uma coisa errada. Mas por quê? Por causa da curiosidade. Então tem que tomar cuidado. As más conversações não é só das conversas audíveis, não. É com aquilo que você está ouvindo. É com aquilo que você abre espaço. Tem que tomar cuidado. Capítulo 6, versículo 1 fala assim: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhos, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão sempre o quê? Irmãos, essa parte aqui é muito forte. Esse texto fala assim: olha, não contenderá o meu espírito para sempre com quem? Com quem? Irmãos, tem pessoas que é assim, Deus toca no coração da pessoa para fazer algo. E aí, quando na hora que o Espírito Santo toca, a pessoa se sente incomodada e sente aquela, não, tem que fazer porque Deus está me tocando, porque eu estou sentindo de Deus para eu fazer. Aí a pessoa enrola e não faz. Aí depois, aquela voz que tocou para ela fazer, depois não vai tocar para fazer mais. Aí a pessoa vai sentir por um tempo que é aliviada. Ou então não era para fazer, porque eu não senti mais. Então não era para eu fazer isso. Agora estou até tranquilo, porque não era para mim fazer isso, não era para eu orar, não era para eu fazer aquilo que o Espírito Santo me tocou, porque eu não estou sentindo mais. Mas por que às vezes não está sentindo mais? Porque Deus, o Espírito Santo, Ele não vai ficar contendendo com você. Ele não vai ficar contendendo comigo, me forçando a fazer algo. Ele toca para nos dirigir.
sério, tão sério mesmo, até a respeito de falar para Jesus, às vezes você falar de Jesus, né? Às vezes você tem a oportunidade de falar de Deus para uma pessoa, aí Deus te toca, vai lá na casa do seu parente lá, liga para ele, chama para ele na igreja, dá uma revista, faz alguma coisa, vai lá orar pela pessoa, vai lá fazer isso, santório, aí você não faz, daqui passa um tempo, você não tem oportunidade de fazer mais. Isso é triste, irmãos, isso é triste. Mas por quê? Porque o Espírito Santo não insistiu mais comigo, mas ele falou, nós que não quisemos ouvir, o problema não é Deus, mas Deus podia ter insistido, irmãos, aqui está falando, ele não contenderá o meu espírito para sempre como homem. O errado é Deus que tem que falar mais vezes? Não, é nós que temos que nos tornar sensíveis à voz do Espírito Santo, amém? E como que eu vou treinar meu espírito para ouvir a voz de Deus? Lendo a Bíblia, porque como que eu vou saber se uma voz é de Deus ou não? Pelo que está escrito na palavra, Deus não vai contradizer a palavra. Deus não vai contradizer a palavra. Então é muito sério, mas Deus não ia ficar lá insistindo com aquele povo para não errar, para não falar. Não, Deus não vai contender. Ele quer nos guiar, mas se a gente não quiser obedecer, ele não vai ficar insistindo. Olha o que diz aqui no versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Tem nada disso que os anjos, né, desceram, se relacionaram com as mulheres aqui na terra e por isso gerou gigante. Não isso. Os anjos são seres espirituais, né? É claro que na palavra de Deus fala, né, dos anjos que apareceram, por exemplo, Abraão, né, a própria Maria, mas nada de pessoas que às vezes vai ter um entendimento que foram os anjos que se relacionaram, né, com algumas mulheres na terra e nasceu gigante. Não é isso. Amém, irmãos? Não é isso. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mal o quê? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça a quem? Aos olhos de quem? Irmãos, no meio de uma geração perversa, povo que não tinha temor a Deus, né? A maioria, não eram todos, né? Mas a maioria, ainda assim, Noé não se corrompeu. Então, irmãos, não tem desculpa. Não tem como eu falar para Deus, mas eu pequei porque fulano, porque ciclano. Noé estava no meio de uma geração corrupta e ele não se corrompeu. Então, nós temos que nos guardar. A Bíblia fala no versículo 6 que o Senhor se arrependeu. Não é um arrependimento como nós, né, irmãos? Eu fiz alguma coisa, se eu soubesse que era assim, claro que o Senhor sabia e sabe de todas as coisas. É um arrependimento diferente. Não é, o Senhor não aprovava aquela atitude, né, dos seres humanos. Né? Um arrependimento como nós, né, nos arrependemos de algo. Nossa, não devia ter feito, eu não sabia que ia ser assim. Deus já sabe de todas as coisas. Já sabe do amanhã, do depois da manhã, o que você vai fazer no resto da sua vida. Tudo o Senhor ele já sabe, ele tem conhecimento de todas as coisas. Porém, aquela atitude que o povo estava tendo não agradava a Deus. Não era aquilo que Deus tinha para eles, né? E aqui fala, irmãos, que o coração, versículo 5, né? Finalzinho fala que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Irmãos, isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado, que aí vai também ao encontro desse propósito que nos fere as palavras de hoje. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos. A Bíblia fala assim, que do que há em abundância aonde? No coração. Disso fala o quê? A boca. Aquilo que você pensa, uma hora você vai acabar falando. Até sem querer. Você já falou alguma coisa sem querer? Já ou não? Você vai falar, não é isso que eu
coisa que achava que nunca mais ia falar. Por quê? Irmãos, porque sem a presença de Deus, o nosso pensamento, o nosso coração é má continuamente. O que ele não nos deixa fazer o que é errado, irmãos, é o temor a Deus. Se perde o temor a Deus, perde o freio para as coisas. Amém? Então não perde o temor a Deus. Não perca o temor a Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Agora nós vamos orar, irmãos. E eu quero que você faça uma oração agora, analisando as suas palavras. Entra na presença de Deus, principalmente hoje, nesses últimos dias aí. Coloque diante de Deus o que você tem falado. Se você falou coisa que não deveria. Deus estava com raiva, eu xinguei todo mundo lá. E não devia ter falado aquelas coisas. Eu estava com raiva, não sei o que deu em mim. Não sei o que é, né? Estou dando aqui um exemplo. Você vai orar diante da presença de Deus. E vai se arrepender dessas palavras que você falou. E chegar diante da presença do Senhor, o Senhor me arrependo, não deveria ter falado isso. E eu retiro essa palavra agora no mundo espiritual. Eu anulo essa palavra em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar? Comece a orar em nome do Senhor Jesus. Quem está aí com já escreveu o nome da família, segura na mão para colocar na arca. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos, meu Pai, em oração neste momento, até mesmo, Pai, pedindo perdão pelas palavras que nós não deveríamos, às vezes, ter falado. Às vezes nem se trata de palavrões, não, mas é palavras que estão, Pai, não estão alinhadas com a palavra do Senhor. Meu Deus, talvez essa pessoa ficou confessando a doença, ficou confessando o problema, ficou confessando ali, Deus, uma enfermidade, reforçando aquele mal que estava sentindo. Oh, Pai, mas essa pessoa está agora se arrependendo daquelas palavras. Às vezes até na hora de xingar o filho, chamar a atenção do filho, Pai, às vezes usou uma palavra que não deveria ter usado. Às vezes até ao aconselhar, ao falar com alguém, meu Pai, usou de palavras que é o inimigo que estava esperando ouvir, esperando aquelas palavras saírem da boca dessa pessoa. Mas ela, Pai, entendeu a Tua palavra. Essa pessoa entendeu, Pai, que as palavras é que vão governar o futuro dela. Oh, Pai, por isso ela está agora orando e anulando agora no mundo espiritual toda palavra de derrota, toda palavra de fracasso, toda murmuração, todo espírito de perturbação nessa casa, nessa família, que sai agora em nome do Senhor Jesus. Vai sair agora da vida do filho, vai sair da vida da filha, em nome de Jesus. Nós declaramos que essa pessoa vai ser abençoada, nós declaramos que essa pessoa vai ser próspera, vai ser feliz, em nome do Senhor Jesus, Pai. E eu oro, Deus, declarando palavras de bênção, Senhor, sobre a família, meu Deus, da Clara, da Geraldo, da Maria Eunice, do José Antônio, da Cláudia, da Eliane, da Isabel. Oh, meu Deus, sobre a vida, Senhor. Oh, meu Deus, também da Margarete. Oh, Pai, sobre a família da Aparecida, da Maria Aparecida, da Lucinéia, do Marcos. Oh, Pai, da Sandra, do Gustavo, da Maria das Graças, da Thaísa, do Robson, do Fabrício, da Laila. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que haja, oh Deus, bênção sobre a família também da Letícia, do Paulo, do John, da Tatiana, da Sidneia. Oh, Pai, do Marcelo, da Candilene. Oh, Pai, da Eliane, da Dalva, da Zilda, da Dora, da Wanda, da Ogiva, sobre a família do Adolf. Oh, Pai, da Luciana, da Terezinha, da Graziela, do Otávio. Oh, Pai, sobre a família também do Eli, da Danira, da Moana, da Cailana, da Marli. Senhor, em nome de Jesus Cristo, oh, Pai, que haja, Senhor, uma transformação, que haja palavra, Senhor, de bênção, que haja, Pai, palavra, Senhor, de vitória sobre essa família, em nome do Senhor Jesus, e que vai sair todo o pensamento de derrota, de fracasso. Coloque a mão sobre a alma da sua cabeça neste momento, Pai. A Tua palavra diz aqui em Gênesis que, oh Deus, o pensamento ali, Deus, as imaginações do pensamento daquele povo era má continuamente. Oh Pai, nós reconhecemos também que sem a Tua presença, sem a Tua palavra na nossa mente, no nosso coração, os maus pensamentos, eles começam a aparecer. Oh Pai, por isso nós consagramos, dedicamos ao Senhor agora a nossa mente. Meu Deus, purifica os nossos pensamentos. Que na nossa mente possa haver aquilo que é verdadeiro.
puro, aquilo que é a virtude, aquilo que está de acordo com a tua palavra. Meu Deus, que seja removido desse pensamento todo sentimento de tristeza, de derrota, de mágoa, de falta de perdão, de revolta, de indignação, tudo aquilo que é sombrio, tudo aquilo, meu Deus, que toma o lugar do Senhor na vida dessa pessoa, que seja removido, que essa pessoa tenha a mente de Cristo, a mente da palavra e não a mente do mundo. A tua palavra diz que nós temos que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Porque se nós mudarmos a nossa mente, nós vamos mudar as nossas palavras. Meu Deus, que nós venhamos produzir bênção. Fala assim, em nome de Jesus, eu vou produzir bênção, vitória, curas, milagres, em nome de Jesus. Amém? Bênção, irmãos. Amém? Não tem que ser coisa ruim, não. Você tem que declarar bênção de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Pode se assentar. Na verdade, não se assenta, não. Quem está já com o nome da família pode colocar aqui na arca da salvação da família.